Você que está com dúvida nos Correios, na prova dos Correios, sobre o edital, sobre algumas questões, sobre matérias, disciplinas que vão cair na prova, então vem comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou estar falando qual é o bizu para fazer essa prova e gabaritar esse concurso, beleza? Então vem comigo, professor Guilherme Albuquerque na área, então vamos junto direto ao ponto. Aí no concurso, no edital tá falando aí que o regime desse concurso é seletista, beleza? Então ele vai ser o regime CLT, tá bom? Ah, esse concurso ele tem a validade de 1 ano, tá? A banca organizadora vai ser a IBFC. Vão ser por cargo aí para o nível médio de agente de correio, tá? Carteiro. Para ampla concorrência, 1.851 vagas para ampla concorrência, 312 vagas para o pessoal com deficiência, 936 vagas para o público negros e indígenas, beleza? Então vamos descendo aqui, explicar mais um pouquinho sobre o edital. O edital, a carreira em si do carteiro, do agente de correio, é de 44 horas semanais. Salário base aí de 2.429,26. A prova vai ser no nível médio, tá? O cargo é para o nível médio, para esse cargo de carteiro, de agente de correio, né? Vocês vão ter também a prova objetiva, né, de caráter eliminatório e classificatório. Além disso, a prova ela vai ser composta da seguinte parte de prova, de disciplinas. Deixa eu só pegar aqui para vocês, para a gente poder tirar as dúvidas. As provas elas vão ser de língua portuguesa, conforme está aqui na nossa tela, língua portuguesa. Deixa eu pegar a caneta aqui para a gente poder ver. Deixa eu habilitar aqui a nossa mesa. A nossa prova vai ser composta de 15 questões de língua portuguesa, 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 questões de informática, 10 questões de conhecimentos gerais e 5 questões de código de conduta e ética. Então você tem que priorizar muito aqui, ó, o peso da prova. Peso 1.5 vai ser de matemática, peso 2 vai ser de português. Então português, somado as questões, vão ter 30 pontos da sua prova. Então você tem que priorizar muito português e matemática, que também matemática somada às questões vão dar 15 pontos da sua prova. Ah, eu tenho que deixar as outras disciplinas para o lado? Não, porque tem um limite aí, uma pontuação mínima exigida para você passar em cada prova, tá? Você tem que fazer no mínimo 12 pontos em português, 6 pontos em matemática e no mínimo 2 pontos nas disciplinas, em cada uma disciplina de informática, conhecimentos gerais e conduta de ética e integridade, beleza? Então, essa prova é uma prova que é bastante elaborada também, tá? Normalmente, a última prova que teve dos Correios foi pelo CESP, tá? CESP e Sebrasp. Foi uma prova, assim, bem legal de se fazer, tá? Eles complicaram um pouquinho porque eles colocaram bastante texto, né? Eles colocaram ali um textinho e depois, a partir desse texto, você vinha resolvendo uma série de questões, pelo menos na disciplina de matemática. E eu creio que eles vão seguir esse mesmo raciocínio, a não ser que eles mudem muito de forma bem drástica aí a forma de cobrar, né, as suas questões. Beleza? Então,
Total de questões aí vão ser 50 questões para esse cargo de agente de correios para carteiro, né? Você tem que priorizar bastante também português e matemática, tá? Porque daí vão separar quem vai passar e quem não vai, beleza? Então você que ainda não está preparado em matemática, dá um joinha, compartilha aí esse vídeo com seu amigo que também está com dificuldade em matemática e quer fazer esse concurso dos Correios. Chama a gente aí no comentário, chama a gente lá no direct aqui, tá aqui embaixo, ó, @semcaoconcursos, nosso Instagram. Chama a gente no direct, vai ter uma grade específica para você gabaritar a prova de matemática, que somam aí 15 pontos dessa prova, né? Essa prova dos Correios, beleza? Então 15 pontos da prova do Correio já é um adianto na sua nota, você já vai subir bastante posições. Então chama a gente, você que tem dúvida de matemática, não está conseguindo assimilar esse conteúdo, e a prova já vai ser agora em dezembro, beleza? Dia 15 de dezembro, tá bom? Então vou explicar mais um pouquinho aqui do edital para a gente poder estar finalizando e resolver essas questões. Então, para você passar, tá? Você tem que ter acertado no mínimo aí 12 pontos de português, 6 pontos de matemática, 2 pontos de informática, 2 pontos de conhecimentos gerais, 2 pontos de código de ética, de conduta e integridade, tá? E tem que somar aí no mínimo 30 pontos na prova objetiva, tá? A prova, o total da prova vale 60 pontos. Então, você tem que somar no mínimo 30 pontos na sua prova para você pelo menos tentar concorrer a alguma dessas vagas para o cargo de carteiro, agente de correio. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso edital. Eu vou lá direto ao ponto na nossa disciplina de matemática. Então, aqui saiu o número de vagas por local, tá? Você depois dê uma olhada aí no edital, veja qual é a necessidade aí na sua região e você está se adequando aí de acordo com a sua região ou para alguma região que você queira morar futuramente, beleza? Então, tem bastante cidades boas aqui de morar, né? Bastante vagas por cidade, então é uma excelente oportunidade de você estar aí fazendo esse concurso e indo para alguma dessas áreas para trabalhar nos Correios como agente de correio, tá bom? Então, vou puxar logo aqui para o nosso, finalmente, nossa matéria. Pronto, aqui, matemática. A prova de matemática, ela vai ser composta por números inteiros, operações e propriedades, tá? Com números inteiros, múltiplos e divisores, aqui também vale MMC e MDC, problemas com múltiplos e divisores, números racionais, operações e propriedades com números racionais, problemas envolvendo as 4 operações na forma fracionária com fração, beleza? 4 operações fundamentais com frações e números decimais. Você vai ter isso disponível no nosso curso, preparando para você fazer a prova de matemática dos Correios e gabaritar essa prova, acertar todas essas 10 questões que equivalem a 15 pontos da sua prova. 1/4 da sua prova. Então, vocês vão ter também números e grandezas proporcionais. Aqui também entra a regra de 3, simples e composta. Porcentagem tem caído bastante. Juros e desconto, juros simples e desconto tem caído bastante também. Funções de primeiro e segundo grau. Sistemas de medidas decimais e não decimais. Sistema monetário com problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro, tá? Envolvendo aí um probleminha referente a valor de produto, sobre desconto, divisão. Então, assim, é um edital de matemática bem tranquilo,
tá? Dá para fazer, dá para resolver aí. Você consegue em 20 dias estar preparado para gabaritar essa prova, tá? Eu creio que você estudando, pegando firme, resolvendo questões em cada item desse edital, você vai conseguir resolver. Então você chama a gente aqui no direct, @semcaoconcursos, que você vai ter um curso voltado para você gabaritar a prova de matemática dos Correios, tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai diretamente ao ponto, diretamente sem choro, tá? Diretamente ao ponto, resolver questões, tá? Separei 3 questões que podem cair na sua prova dos Correios. Então, vem com a gente que você vai conseguir ser aprovado nesse concurso, beleza? Então, vamos lá? Vamos na tela. Então, lembrando que você tem vai ter todo esse suporte lá no nosso curso, tá? Então, você vai conseguir passar no concurso dos Correios, fazendo a prova de matemática, gabaritando ali, tá? Priorize bastante português, matemática e depois as demais matérias. Não negligencie as demais matérias, porque você vai depender de tirar pelo menos acertar 2 questões em cada uma das disciplinas de informática, de conhecimentos gerais e de código de conduta, ética e integridade. Beleza? Então vamos lá, sem caô, vamos à resolução da primeira questão. A prova que eu peguei foi a última prova, tá? A prova dos Correios de 2011. A banca foi CESP, Sebrasp, tá? O cargo foi para agente dos Correios também e foi para carteiro, beleza? Então vamos para a primeira questão aqui, que envolve uma questão de porcentagem, tá? Eu creio que você vai conseguir resolver essa questão na hora da prova, uma questão bem tranquila de se fazer, tá? Uma questão de porcentagem, então você consegue tirar de boa de letra essa prova dos Correios, tá bom? Então vamos lá, vamos junto, vamos resolver essa questão aqui junto. Se a agência dos Correios de uma pequena cidade prestar diariamente 40 atendimentos, ela está falando que a quantidade de atendimentos é igual a 40. E se em razão de festas na cidade a média de atendimentos diários passar a 52, se essa média passar a 52 atendimentos, então nesse caso haverá um aumento de atendimentos de qual percentual, né? Então, pode vir comigo aqui, você está vendo aí uma questão que caiu em 2011, uma questão de porcentagem, uma questão que pode cair na sua prova dos Correios desse ano de 2024, beleza? O mesmo cargo, né? Só a banca que é diferente, mas o estilo da banca também é um estilo bem parecido e vai seguir a mesma linha de raciocínio, tá bom? Então vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Então ele está falando que o meu atendimento era 40 por dia, né, em média, e passou para 52. Então ele quer saber qual a porcentagem desse aumento que teve em relação, né, aos atendimentos anteriores. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a quantidade de atendimentos e o percentual dessa quantidade. O percentual dessa quantidade. Qual é a quantidade inicial que representa 100% de média nesse início? A porcentagem inicial é de 100%. 40 atendimentos representa 100% em dias normais. Beleza? Então ele fala aí na questão que 52 é em relação à época de festa na cidade. Então ele teve um aumento de 40 para 52, ele teve um aumento de quantidade de 52 menos 40, que deu 12 atendimentos. Então ele quer saber qual percentual esses 12 atendimentos representa nesse aumento. Então, o que eu tenho que fazer aqui nessa regra de 3? É uma questão de regra de 3. Regra de 3. Regra de 3. Notem comigo, a quantidade
aqui nesse nosso esquema não está aumentando, ela está diminuindo, né? E o percentual ele vai diminuir também. Então, quando a minha quantidade diminui, quando diminui a quantidade e diminui também o percentual, quer dizer que essa minha regra de 3 é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, ela vai ser uma regra de 3 diretamente proporcional. O que isso quer dizer na questão? Isso quer dizer que eu vou pegar esse 12 e multiplicar cruzado com 100 e o 40 e multiplicar cruzado com x. Então, eu vou ter a seguinte operação. 40 vezes x vai ser igual a 12. Deixa eu tirar só esse símbolo aqui de percentual, que a gente já sabe que é o percentual, para não embolar a cabeça de vocês. 12 vezes 100. 40x vai ser igual a 12 vezes 100, que vai dar 1.200. Beleza? O que eu posso fazer aqui? 40 tá num lado multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Vamos deixar a letra isolada. Corta aqui, passei o facão. 120 que sobrou, dividido por 4. 120 dividido por 4 é a mesma coisa, né? 12 dividido por 4 vai dar 3. Sobra 0. Sobrou um 0 aqui. Esse 0 vem para cá. 30% dos atendimentos. Alternativa correta, letra E. Uma questão bem tranquila de se resolver. Note que a questão é bem de boa. É só você saber interpretar a questão e conseguir extrair dela todas as informações necessárias para poder acertar essa questão. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para a próxima, que o tempo já não nos espera. Beleza? Então, questão ok. Vamos para a próxima. Considere que 12 carteiros, ele está falando que os carteiros, 12 carteiros, levam 21 minutos, então está falando de tempo, da grandeza tempo, levam 21 minutos para fazer uma triagem de uma certa quantidade de correspondências. Aí ele fala, nesse caso, se esses carteiros forem agrupados a outros dois, ou seja, se ele somar mais 2 carteiros, ou seja, mais 2 pessoas na equipe com igual eficiência, então o tempo necessário para essa triagem da mesma quantidade de correspondência será igual a... Então vamos lá. Se ele está falando que ele está acrescentando, se eu tinha 12, se ele está acrescentando mais 2, vai para 14. E ele quer saber o tempo. Note que a quantidade de carteiros vai aumentar, está aumentando, e a quantidade de tempo está diminuindo. Porque se eu tenho mais pessoas, para poder fazer esse trabalho, então quanto mais pessoas, menor o tempo que eu vou ter nessa tarefa. Então, se eu tenho 14 carteiros agora, eu vou levar uma quantidade menor de tempo para poder fazer aquele determinado serviço, beleza? Então, vamos voltar lá. E como é que eu resolvo essa regra de 3? Essa é uma regra de 3 inversamente proporcional. Quando eu tenho uma regra de 3 inversamente proporcional, eu faço da seguinte forma. Eu multiplico esse com esse e multiplico esse com esse. Como é que vai ficar? 14 vezes x vai ser igual a 12 vezes 21. E como é que eu faço isso, professor? Primeira coisa que eu faço vai ser... Vou pegar aqui embaixo para a gente poder resolver. Vai ser 12 vezes 21. Vamos começar pelo 1. 1 vezes 2,
2. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Vou somar aqui. 252 foi meu resultado, igualando a 14x. O x está multiplicando com 14, eu vou deixar o x sozinho e vou passar o restante para o outro lado. Se o 14 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 252 dividido por 14 vai ser a mesma coisa que 252 dividido por 14. 2 não dá para dividir por 14, eu pego 25. 25 dividido por 14 vai dar 1, sobra 11. Desce o 2, porque 11 não dá para dividir por 14. 112 dividido por 14 vai dar exatamente 8 e vai sobrar o resto 0. Então, 252 dividido por 14 vai dar 18 minutos de trabalho. Então, notem que só em colocar duas pessoas, alternativa correta, letra B, só em colocar duas pessoas nesse trabalho a mais, eu tenho uma economia de tempo de 3 minutos. Beleza? Então, ficou tranquilo até aí, de boa. Você está conseguindo assimilar o conteúdo? Então, se você está com dificuldade, comenta aí embaixo, comenta, compartilha. Compartilha com seu amigo que quer fazer a prova dos Correios, mas não tem conhecimento em matemática, que tem dificuldade em matemática. Chama a gente no direct, que a gente vai ter um pacote especial aí, um curso bem baratinho para você gabaritar matemática, bem baratinho mesmo, abaixo de R$50, para você poder gabaritar matemática no seu concurso dos Correios, beleza? Então, vamos lá, a última questão, para a gente poder finalizar com chave de ouro, beleza? Última questão. Das correspondências que deveria entregar o carteiro, Carlos passou 7/10 dela. Então, Carlos passou 7/10, perdão. Oh, meu Deus. Perdão. 7 para Jorge, 7/10 para Jorge. Desses 7/10 dessas, Jorge passou 3/5 para Marcos. Então, Jorge pegou e passou desses 7/10, 3/5 para Marcos. Então, a questão é só essa. É só você ler, interpretar e já aplicar bem de boa, bem simples. Ele está falando que ele recebeu 7/10 da quantidade de Carlos e desses 7/10 ele passou 3/5 para o carteiro Marcos. Quando eu falo que é 7/10 de 3/5 ou 3/5 de 7/10, eu vou multiplicar essas duas frações entre si. E como é que eu faço para multiplicar essas duas frações entre si? Quando eu multiplico frações, eu faço nada mais, nada menos que multiplicar esse termo do numerador com o outro numerador e esse termo do denominador com o outro denominador. 7 vezes 3 é igual a 21. 10 vezes 5 é igual a 50. Alternativa correta, letra C de casa, tá? Então, você vê que é uma questão bem tranquila de se resolver. Essa questão aí era para não zerar a prova. Eu creio que você vai ter aí um bom desempenho nessa prova. E você que está com dúvida, você aí mesmo que está com dúvida em matemática, quer fazer as provas do Correio, me segue, comenta, compartilha, curta esse nosso vídeo, porque vai agregar bastante valor na sua vida. Você vai conseguir gabaritar essa prova de matemática, beleza? Então eu vou estar disponibilizando um curso gratuito, né, básico, para você poder fazer um simulado, algumas questões, e eu vou estar disponibilizando também um link depois aí embaixo para você poder clicar no nosso curso completo de matemática para os Correios. Você em 20 dias vai ficar uma pessoa pronta para gabaritar o concurso dos Correios, beleza? Então eu espero você no nosso curso, eu espero que você
consiga massificar o conteúdo e consiga acertar todas as questões, porque aqui a gente faz algo direto ao ponto, a gente resolve questão, a gente vai direto ao ponto, porque não adianta só ficar dando rodeios com você, falando termos técnicos, a gente vai direto ao ponto, direto ao assunto, para que você, aluno, consiga resolver todas as questões, gabaritar, porque você quer sair daqui aprovado e não PhD em matemática, beleza? Então, curta aí, comenta, compartilha, siga a gente, chama a gente no direct, porque eu tô esperando e eu vou esperar você para poder atender você, tá bom? Tamo junto, um grande abraço, valeu, meus guerreiros.